Olá, meu nome é Bruno Vieira Clemente, eu sou aluno de Engenharia Automotiva da Universidade de Brasília, Faculdade do Gama, e esse vídeo tem o intuito de demonstrar a parte individual do experimento 4, teórico e simulado da matéria de Prática de Eletromagnetismo, ministrada pelo professor Gerardo Antônio Hidrobo Piso. O tópico de estudo para esse experimento vão ser principalmente as máquinas elétricas e com um foco mais específico aqui nos geradores elétricos. Vou começar falando um pouquinho aqui, trouxe uma rápida introdução sobre o assunto, só para ficar bem claro na cabeça de todo mundo que está assistindo o vídeo. Os geradores elétricos eles vão ser dispositivos que vão converter alguns tipos de energia que não são elétrica em energia elétrica. Então a gente pode citar aqui energia mecânica, energia eólica e dentre outras. E eles são usados principalmente no caso em que há a interrupção do fornecimento de energia elétrica como uma fonte secundária para que pelo menos alguns serviços essenciais continuem funcionando. Então, no exemplo de um condomínio, um prédio, a gente vai ter os geradores que vão ser utilizados para manter as luzes de emergência e pelo menos o elevador de serviço funcionando, mas esse conceito também pode se aplicar para outras localizações, como hospitais e entre outros. E ultimamente também, além desse uso como uma segunda fonte de energia, os geradores elétricos também são utilizados para instalações comerciais, como food trucks e trailers de comida, que a gente consegue encontrar na rua. Então, para promover a energização de geladeira, forno e frigideiras, etc., geralmente os food trucks e os trailers eles utilizam algum gerador elétrico próximo do próprio food truck do trailer como fonte, já que eles precisam apenas para algumas poucas, o uso não é tão grande assim e não demanda tanta energia. Falando um pouquinho do seu funcionamento, o gerador elétrico ele vai ser baseado no princípio da indução magnética, da indução eletromagnética. E o que é a indução eletromagnética? A indução eletromagnética vai ser o fenômeno que é relacionado ao aparecimento de uma corrente em um condutor quando este está sujeito à ação de um campo magnético, ou quando ocorre a variação do fluxo que atravessa o próprio condutor. Então, no caso específico do gerador elétrico, a corrente vai ser dada pela movimentação da bobina em relação ao ímã. Quando a corrente passa em um enrolamento, um campo magnético é gerado, e quando o mesmo é interrompido, é gerada eletricidade em qualquer enrolamento de fio. A gente pode ver aqui na figura embaixo. A gente tem uma espira, a gente tem um ímã, a corrente na própria espira e o campo que é criado pela corrente que está sendo induzida ali. Aqui a gente tem outra foto de como funcionaria para um caso do eixo rotativo, que a maioria dos casos é utilizado pelo gerador elétrico, que tem também o ímã, tem uma bobina e o campo eletromagnético que é induzido nessa bobina, fazendo com que o eixo que a gente vê aqui gire, nesse caso aqui, no sentido horário. E a potência do gerador aqui nesse caso, ela vai ser dependente da espessura e da quantidade de fios utilizada na composição da bobina, da própria bobina. Então, quanto maior a espessura, mais fácil essa corrente vai conseguir fluir pelo fio. Agora eu vou falar um pouco das simulações que foram pedidas para o experimento, começando pela primeira simulação, que foi a partir do uso do Maxwell, o software que foi disponibilizado pela ANSYS, foi pedida a construção e a simulação de um gerador elétrico com o número N de bobinas, sendo o N responsável pelo grupo que cada aluno foi designado. Então, para o caso dessa apresentação aqui, o número de bobinas selecionado foi 6, foram 6. E foi disponibilizado também um vídeo com o modelo que era para ser seguido como base para a criação do modelo. Foi pedida a geração do gráfico da corrente induzida pelo tempo e a explicação do passo a passo que foi realizado para fazer a simulação. Aqui no primeiro vídeo a gente tem um vídeo de como foi criado o gerador. Foi utilizado o Space Clean da Nuance, que pode ser integrado com o Maxwell depois. E a partir das dimensões que foram puxadas do vídeo que foi fornecido, foram criados esses círculos aí, e então eu comecei a fazer o desenvolvimento das bobinas, que elas tiveram um ângulo de 60 graus entre si, tendo o fato que vão ser 6 bobinas, né, por 360, vão dar 60 graus, e depois foi criada a plaquinha do meio, que para ter essa ponta de circunferência na parte, foi
efetuado um trim nas bordas dela para que ela pudesse ser criada. Feito isso, esse foi o modelo criado para a bobina 2D, né? Mas também para a bobina 3D a única diferença é que a espessura pedida para o exemplo foi de 2 milímetros. Então, cada uma dessas partes aí foram extrudidas, usando aqui o no merge, né, sem combinação do ANSYS, para que todas essas faces não tornassem apenas uma face só. Então, a gente foi conseguida a criação dessa superfície aqui, extrudada em 2 milímetros, com todas essas divisões que estão feitas aqui no exemplo. Aqui tem um passo da simulação, de como que ela foi rodada, e primeiro eu fiz uma simulação em 2D, porque eu estava tendo um pouco de dificuldade para fazer a simulação em 3D, e depois que eu consegui ajeitar certinho na simulação de 2D, a 3D saiu um pouco mais fácil, apenas algumas diferenças que tiveram que ter sido feitas, porque tem alguns parâmetros em algumas variáveis aqui da simulação do Maxwell 2D que o Maxwell 3D ele não consegue copiar. Então, soltando aqui, a primeira parte, como eu estou colocando, foi a de selecionar a simulação de transiente. E logo em seguida eu estou mostrando aqui como é que foi definido os materiais. Né? A gente tem que para a parte aqui das bobinas foi utilizado cobre. E os dois círculos externos foi utilizado vácuo, como no exemplo. E para a parte aqui de dentro foi utilizado áunico 9. Feito isso, foi feita a criação de um balão, que foi justamente uma parte que eu tive um problema na simulação 3D, né? Porque o balão ele é só para simulação 2D, então eu tive que criar uma caixa para ser a condição de contorno. E depois a gente foi colocando aqui, colocamos a velocidade que foi pedida, que foi de 360 revoluções por graus por segundo. Eu fiz a alteração aqui depois, na parte do interior, né? A parte que está girando. E logo na sequência, as bobinas foram selecionadas para colocação de um end connection. O escolhido foi de 1 milli-ohm, o valor escolhido. E depois foi feito um area effect selecionando os outros ciclos que tinham na geometria a partir da bobina inferior. A gente pode ver ali. Feito isso, foi selecionado toda a geometria criada, foi feita uma malha com 0,1 milímetros de tamanho para a criação. E os campos para a simulação foram alterados com stop time de 1 segundo e o passe de 0,1 segundo para cada uma das análises feitas. Então, como a gente pode ver aqui na tabelinha, ela vai de 10 milissegundos até 1 segundo no final da análise. Então, a simulação, depois disso, o arquivo foi salvo, né? E a simulação foi rodada. E a simulação de 3D foi feita logo em sequência, depois que eu obtive os resultados da simulação de 2D, que vão ser mostrados aqui no próximo slide. Eu fiz algumas edições na geometria só, teve o balão, né, que teve que ser substituído, e a análise rodou bem mais, inclusive, demorou muito mais tempo para rodar, ao contrário da 2D, e os resultados da mesma também vão ser apresentados aqui na sequência. Passando aqui agora para fazer a análise da primeira da geometria 2D, os resultados da geometria 3D vão ser mostrados na sequência. Foi pedido o plot tanto por vetor quanto por magnitude do campo magnético B. E o resultado também aqui, a gente consegue ver bem perceptível que a parte central do nosso gerador elétrico é onde está concentrada a maior parte do campo, né? A parte aqui a parte mais externa, mais longe, já começa a ser um valor irrisório, 10 a menos 2. E a parte aqui mais perto, enquanto tem um valor de 9, a parte aqui mais longe, aqui mais ou menos no meio, vai ter um valor 9 vezes menor do que o valor apresentado. Então, aqui no outro desenho também dá pra gente perceber a mesma coisa. Ela vai mostrando que à medida que vai se afastando, né, da parte central, o campo magnético vai diminuindo. E o que isso mostra pra gente? A gente consegue ver aqui que a corrente ela vai seguir um padrão tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Enquanto essa corrente aqui ela está indo para cima, corrente mostrada, a gente consegue ver que a corrente vai estar passando aqui para cá, as linhas de campo que tem aqui no lado, a gente consegue ver que as linhas da direita vão estar rodando no sentido horário do movimento, enquanto as linhas aqui da parte da esquerda vão estar saindo, vão estar rodando para o sentido anti-horário do gerador. Então, isso vai ser visto mais para frente também, no outro plot que foi pedido, mas só para já tirar isso do caminho.
Aqui do lado a gente tem o vetor de magnitude, né, que, como eu falei, mostra que o campo magnético vai ser mais forte aqui na parte central, onde tem a corrente, e aqui do lado, à medida que ele vai se afastando do centro, ele vai sendo um pouco menor, vai tendo um resultado mais tímido um pouco. Passando aqui, a gente tem uma animação de como que estaria funcionando a simulação do fluxo, né, do fluxo das linhas de campo, e aqui a gente tem o resultado, e a gente pode ver aqui que tem dois valores, os valores são positivos, os valores negativos são justamente o que eu falei anteriormente, que para um lado roda no sentido horário e para o outro lado ela vai rodar no sentido anti-horário. A gente tem delimitado aqui no meio, que no meio da plaquinha central tem ela está bem entre, né, os dois outros valores, e a gente pode ver que nas pontas aqui a gente tem mais ou menos valores iguais, não são exatamente iguais, mas são valores próximos, enquanto aqui nesse lado a gente tem um valor de menos 3 a menos 4, nesse lado aqui vermelho a gente vai ter 2,7 a menos 4, são valores que são bem parecidos. Para o modelo 3D, como eu falei anteriormente, foi mudado só algumas coisas, né? Primeiro que foi usada a mesma geometria, a única coisa que foi de diferença foi que ela foi extrudida em 2 milímetros, então a gente tem aqui um plot final de como que a geometria ficou. E esses materiais foram utilizados, só para mostrar aqui na direita, foram os mesmos, né? A parte central aqui em cinza a gente tem a Unico 9, as bobinas aqui na cor bege, as 6 a gente vai ter elas de cobre, como está mostrado aqui, e os dois círculos externos aqui, né? O círculo médio e o círculo externo vão ser de vácuo, como foi utilizado no outro. Feito isso, a simulação foi rodada, igual eu falei, a simulação ela demorou bem mais do que a simulação 2D para ser concluída. E eu peguei o plot aqui, dessa vez dos vetores, igual o plot que a gente tinha ali da 2D, só que aqui ele está em relação ao tempo, né? E tem uma animaçãozinha e também está feito em 3D. Então, o resultado que a gente vai observar aqui é basicamente o mesmo resultado que a gente consegue observar na simulação 2D. A gente tem as linhas de campo na parte de dentro do motor, que são direcionadas para um sentido só. E as partes mais externas aqui ao campo, né, quando a gente pega na verdade saindo aqui de cima, a gente consegue ver que as linhas elas seguem para um lado um sentido e para o outro lado ela vai seguir o outro sentido. Então, se para a direita está o sentido horário, para a esquerda ela vai rodar no sentido anti-horário. Aqui tem uma demonstração de como que vai ficar os vetores J nas bobinas, e a gente percebe que eles ficam alternando com o tempo à medida que a placa gira na parte central. A gente pode ver aqui que eles ficam alternando entre subindo e descendo, e isso pode ser mostrado justamente pela regra da mão direita quando a gente pega o sentido que a corrente está indo. Então, utilizando a regra da mão direita aqui, a gente consegue ver que colocando o, o, o dedão na parte do sentido da corrente, a gente consegue ver que ou ela está entrando ou saindo no campo. Então, na medida que ela gira, vai ser justamente isso que vai ser observado. Então, ela vai estar alternando entre entrando de um lado e saindo do outro. E aqui, essa animaçãozinha, ela mostra bem isso acontecendo. No final aqui foi pedido o plot da corrente induzida. A gente tem a corrente aqui na parte da esquerda e a gente tem o gráfico do tempo aqui, que foi delimitado pela nossa análise de 0 até 1 segundo. E a primeira coisa que a gente percebe quando a gente bate o olho nesse gráfico aqui é que ele é um gráfico simétrico. Então, quando a gente pega na metade do movimento aqui, a gente tem 1 segundo, quando a gente pega mais ou menos na metade, a gente consegue ver que ele é simétrico, mas oposto. Então, é como se fosse uma cópia revertida, rebatida por outro lado. E que nessa cópia a gente vai ter um momento de pico, que está sendo plotado aqui próximo do 0,40, 0,35. Vai ter esse momento de pico e a gente tem um momento de vale aqui embaixo que vai estar perto do 0,90, por aí, 0,85. Então, quer dizer, nesses pontos aqui, a corrente vai atingir a corrente máxima de 0,004 A. E no ponto de vale aqui a gente vai atingir a corrente mínima, que vai ser a corrente negativa de 0,004 amperes também. Então ela vai ser rebatida e os seus valores vão ser iguais em módulos, mas com sentidos opostos, que vai mostrar justamente o giro da parte interna do motor, gerador elétrico, e que com isso vai alterar o valor da corrente obtida no meio.
Para a parte 2 da tarefa, que foi com relação à última simulação pedida, o objetivo aqui foi de criar um sistema de indutância mútua entre duas bobinas utilizando o mesmo software, né, o software da ANSYS, o Maxwell, a partir de um vídeo que foi dividido em 3 vídeos que foi disponibilizado também no material didático. E foi pedido para isso que explicasse o passo a passo da construção da geometria, a explicação da simulação e uma amostra com a conclusão mostrando os resultados obtidos. Então, a gente começando por aqui, a gente vai ter a primeira parte vai ser a de construção da geometria, e para isso foi procurado um vídeo no mesmo canal que foi passado o vídeo sobre a simulação. Ele tinha um vídeo demonstrando como que faz a geometria. Então a gente vindo aqui na ponta e vindo aqui no menu de Draw e selecionando o polígono, o User Defined Polygon, a gente conseguia criar o Segmented Helix, perdão, e depois o Polygon Helix. A gente conseguia essa tabelinha aqui que permitia com que a gente colocasse os valores, tanto para a bobina de cima quanto para a bobina de baixo. Esses valores foram fornecidos no vídeo que foi selecionado, e eles foram alterados aqui justamente para a criação das duas bobinas feitas. Então, com isso foi criada a maior e a menor, só que a menor ela ficou na mesma altura da maior. Então, com isso foi feito um move e criada uma variável chamada dist, que no momento aqui na primeira parte eu fiz com uns 15 mm mesmo, mas depois quando eu fui realizar a simulação eu fui e troquei porque era necessário para frente na simulação que essa variável fosse criada. E então a distância entre as duas bobinas foi colocada de 15 mm, e com isso a gente chega na parte que a gente estava aqui agora, que foi para a criação desses terminais da bobina que eram necessários, né, que fossem criados. E para isso foi criado uma linha em cada uma dessas partes, tanto no começo quanto no final de cada uma das bobinas. A parte no começo aqui, que foi essa primeira criada, como a gente pode ver, ela precisa de 2 arestas, e a partir dessas arestas foram editadas as coordenadas no canto inferior ali, e ela foi pedida para ser plotada em 3D, para que esse terminal fosse mostrado igual no vídeo que tinha sido pedido. Então, fazendo a alteração das coordenadas e da primeira parte e da segunda parte, a gente pode ver no vídeo que ela vai ficar na direção certinha que foi pedida. E logo depois disso também a gente colocou 100 mm para todas, que todas acabam no 100 mm do plano, porque é justamente onde começaria a caixa a condição de contorno para ser analisada do exercício. Então a espira de baixo, ela foi chamada de TX, e a espira de cima de RX. E primeiro eu comecei com a criação desses dois terminais, né, os dois terminais da parte externa da bobina. Foram puxados duas retas, né, uma reta menor para complementar a bobina e a outra em direção no eixo X, no sentido positivo. E foi feito isso tanto para a bobina menor quanto para a bobina maior, das duas partes. Elas foram colocadas a outra terminal também foi colocada em 3D, e feito isso só precisava criar a parte interna das duas bobinas. Para fazer isso foi necessário a criação de 3 retas, né, de 3 linhas, segment lines, e depois as coordenadas foram inseridas corretamente, como foi colocado no vídeo, para que elas pudessem passar justamente por baixo da geometria, como dá para ver aqui agora. A primeira vai saindo no mesmo sentido do final, né, da bobina, e a segunda linha vai descer, e a terceira linha vai ser uma linha até chegar nos 100 mm do eixo X, como foi feito para as duas, e agora dá para ver a geometria dela certinha como foi pedido. Agora aqui a gente vai ter um vídeo do passo a passo da simulação que foi feita para o exemplo pedido. E a única diferença que está aqui da geometria criada foi que eu fiz a criação dessa caixa externa aqui para simular as condições de contorno para o ANSYS conseguir rodar o problema. Então foi apenas um box que foi pedido, e eu coloquei a geometria dela para que as pontas dos terminais aqui das duas bobinas elas fossem ligadas com essa face que a gente está conseguindo ver aqui mais próxima da tela, para que o ANSYS pudesse rodar a análise. Então aqui ela foi definida como ar também,
essa caixa e foi preciso juntar as geometrias dos terminais com as bobinas para que a análise pudesse ser rodada. Aqui a alteração que eu falei, que ao invés de colocar um move de 15 mm, ele foi criada a variável do dist, e a seleção da análise foi colocada como magnetostatic, ao contrário da análise passada, que foi colocada como transiente. E aqui só para uma questão visual, eu dei uma mudada nas cores tanto das duas bobinas, uma cor mais visível, quanto da caixa de ar também, eu deixei ela um pouco transparente para que pudesse ver lá na parte interna. Para colocar, foi pedido aqui que colocasse uma estação, uma corrente de 5 amperes, e essa corrente tinha que ser colocada nos dois terminais de cada bobina. O único pedido foi que, enquanto uma corrente tinha que estar entrando, a outra corrente teria que estar saindo no terminal. Foi conseguido utilizando o Swap Direction, que pode ver aí no cantinho da tela, que ele troca e, feito isso, uma corrente ficou entrando e uma corrente saindo, como foi pedido pelo exercício. Após isso, aqui foi quando eu percebi que o material não estava definido das bobinas, então eu defini como cobre. E agora ele vai aceitar certinho que a gente coloque selecione as matrizes de resolução da corrente. E a gente vai criar um setup no padrão. E aqui foi colocado um sweep para que a análise seja realizada com um start de 4 mm, um stop de 30 mm e um step um count de 5. Então agora aqui a gente pode ver, foi adicionado lá e foi colocado certinho para a resolução. Para os resultados foi pedido um data table com os valores das matrizes que foram selecionadas aí, assim como foi pedido no vídeo que foi passado como material didático. Aqui no começo eu acabei cometendo um errinho que eu deletei sem querer e eu precisei dar um Ctrl Z para que os valores aparecessem ali anteriormente. Então, após o Ctrl Z, a gente tem aqui o data table e as matrizes que foram selecionadas para o exemplo também foram selecionadas aqui para que a análise pudesse ser rodada. Feito isso, agora aqui só voltando para a página principal da geometria, a análise foi salva e também ela foi rodada na sequência. Eu só não rodei ela aqui porque ia acabar consumindo muito tempo e no intuito de deixar o vídeo um pouco menor, eu pulei o tempo que estava esperando para a simulação rodar e vou passar direto para os resultados aqui no próximo slide. Uma outra alteração que eu tive que fazer na geometria depois que eu já havia gravado os vídeos e que eu encontrei um problema na hora de realizar a análise foi que eu tive que diminuir essa caixa criada aqui. Eu diminui ela pela metade, eu cortei em 100 nos dois eixos aqui, tanto no sentido do eixo Z quanto no sentido do eixo Y, para a análise ficar um pouco menor e o antes não precisar calcular as interações que estão tendo aqui em volta, porque acabou que a geometria estava demorando, que a análise estava demorando um pouco mais do que o que eu esperava. Então, só para simplificar um pouco, eu acabei cortando para que não comprometesse tanto assim na demora e que caso dê algum problema eu conseguisse voltar e rodar rapidinho. Então a gente tem aqui o primeiro resultado do plot. O primeiro resultado que eu pedi foi o do campo magnético. Eu pedi ele na altura 0 aqui. Na altura 0 eu estou considerando a altura da bobina inferior. Só para ter uma visão melhor de como que o campo vai se comportar na medida da bobina aqui. Então a gente tem que ela vai ser mais forte quanto mais próximo do fio, né, que está passando a corrente. O campo magnético vai ser maior. E a gente tem os picos aqui na parte interna dessa bobina e na outra parte aqui do lado. A bobina de cima ela vai estar com o mesmo resultado, então eu resolvi nem colocar aqui o plot para ela. Como ela é uma cópia, uma réplica da menor, apenas com alguns parâmetros diferentes, ela apresentou um resultado bastante parecido com a inferior. Então a gente vê que à medida que a gente se afasta do fio, da bobina, o campo magnético ele vai diminuindo aos poucos até o momento que ele fica irrisório aqui, que é um valor de 10 a menos 6, que é muito menor do que os valores observados aqui, a menos 3 e menos 4, quando a gente já está bem distante. Então foi só porque nos próximos desenhos a gente não consegue ver direito, mas só uma curiosidade de como que essas bobinas, de como que o campo está concentrado aqui na bobina. Quando a gente passa aqui para o próximo slide, o primeiro plot aqui do campo magnético por magnitude, não dá para ver muito bem, porque meio que está formando uma capa aqui ao redor da geometria, mas a gente consegue ver que os picos aqui de campo, as partes mais
mais altas vão estar mais aqui para o centro, que a gente consegue já ficar um pouco amarelado e esverdeado perto de onde está o fio. E excluindo aqui a gente vai conseguir perceber que ele vai se comportar da mesma maneira, assim como foi mostrado nessa figura anterior aqui, para a parte interna. E a gente tem aqui por último um plot que foi pedido para ficar um pouco melhor à vista do que essa vista pela magnitude aqui, foi pedido um plot por cloud, que é como se fosse mostrando as nuvens de campo magnético que tem no problema. E a gente consegue perceber aqui que as duas bobinas possuem o campo magnético bem mais intenso, quanto mais perto delas, apesar de que esse ângulo aqui não está dando muito bem para ver. E que como a geração de um campo de uma bobina está interferindo na geração do campo na outra bobina, a gente consegue ver que ela vai começar a entrar em indução aqui nessas duas partes aqui, que o campo das duas começam a conflitar e a gente tem a formação de um campo diferente por causa disso. Aqui estão as referências que eu usei para o meu trabalho e muito obrigado.